vocês. Nós estamos aqui hoje para a aula de geografia e vai ser um assunto muito legal. Para você morar aí onde você mora, precisa existir um lugar, uma rua. E o conjunto de ruas forma o bairro. Isso nós já aprendemos lá no primeiro ano, no segundo, né? E o conjunto de bairros forma a cidade. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. As cidades são sedes de municípios e estão distribuídas em todo lugar do mundo. Tem em tudo quanto é lugar. Tem cidade grande, tem cidade pequena, tem distrito, que são aqueles lugares pequenininhos que fazem parte de alguma cidade. E todos esses lugares possuem uma história, possuem uma religião predominante, possuem uma maneira, por exemplo, de ser dos prédios, que nós chamamos isso de arquitetura. Possui uma quantidade de habitantes. Isso é natural em toda e qualquer cidade. Porém, existem tipos de cidade. Esses tipos de cidade variam bastante, até conforme o lugar onde elas se encontram. Por exemplo, nós vamos falar agora de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de cidade. Preste bem atenção, tá bom? Vamos lá? Preparar? As cidades naturais são aquelas cidades que se desenvolveram, cresceram sem nenhum tipo de planejamento. Ou seja, ela começou ali num lugar pequenininho e foram acontecendo as construções ali em volta e acontecendo, sem nenhum planejamento exatamente, então não parece assim organizado. Existem alguns lugares aqui de Osasco que são assim, alguns bairros são assim, mas assim, lá mais pro fundo da Zona Norte, por exemplo, existem lugares que tem várias casas, uma em cima da outra, lugares que tem uma viela muito estreitinha, porque as pessoas foram construindo ali em qualquer lugar, principalmente nas áreas livres foram acontecendo as construções, e aí se tornou uma cidade chamada cidade natural, ou seja, ela foi construída naturalmente, sem nenhum mapa, nem nada. Já existem, ao contrário disso, as cidades planejadas. A capital do nosso país foi uma cidade planejada. Ela foi desenhada por um homem chamado Oscar Niemeyer e depois construída sob o comando dele também. E o que aconteceu? Brasília é toda organizadinha. Se vocês prestarem atenção, toda vez que passar Brasília na televisão, é muito organizada. As ruas são largas, os prédios são um ao lado do outro bem bonitinho, as casas também, as ruas muito retinhas, e aí os cruzamentos também são bem organizados. Não é aquela coisa de você estar indo numa rua e já tem uma entrada para cair, aquela loucura toda. Diferente da nossa cidade, por exemplo, existem avenidas aqui em Osasco, como, por exemplo, uma avenida aqui pertinho da gente, é a Avenida Cruzeiro do Sul, que ela começa em um lugar, aí lá na frente ela muda de nome, depois pula um parque e continua o mesmo nome lá de trás. Por quê? Não houve organização. Mas, ok, tá bom? É um tipo de cidade. Bom, outro tipo de cidade são as cidades industriais, que são aquelas cidades que concentram um grande número de fábricas, de indústrias. Uma cidade assim, fica perto daqui, é São Bernardo do Campo. Apesar de várias indústrias lá já terem fechado,
ela ainda é uma cidade industrial. Existem as cidades comerciais. São Paulo é um grande centro econômico, né? Como, por exemplo, tem vários espaços que são extremamente comerciais, como o bairro do Pari, a rua 25 de Março, o centro cerealista, enfim, lugares que são muito comerciais. E São Paulo quase inteira é assim. Então, ela é sim uma cidade comercial. E aqui no Brasil nós temos como exemplo de uma cidade comercial Manaus, que fica lá no Amazonas, porque lá tem um local por onde chega muita coisa para o Brasil. Bom, por falar em chegar, tem também as cidades portuárias. O que é uma cidade portuária? É a cidade que tem um porto marítimo. Nos portos marítimos é onde param os navios que trazem cargas de outros países. Não só carga, muitas vezes os cruzeiros, que nesse momento não estão acontecendo por conta da pandemia. Mas o transporte de cargas continuam acontecendo. Por exemplo, muitos de vocês com certeza conhecem aí o site Wish, conhecem o site Shein, conhecem outros Apostles, entre outros sites de compra, a Amazon. E muitas vezes o objeto que a gente compra não está aqui no Brasil, vem da China, vem de outros países. E vem como? Se não for de avião, vem de navio, por isso que às vezes demora tanto. E onde é descarregado isso? Nos portos marítimos. E a partir dos portos, eles são trazidos para as outras cidades, onde os correios distribuem, entregando para as pessoas que compraram. Para isso servem os portos, tá? Existem as cidades turísticas, que são os lugares que dependem muito dos passeios das pessoas, do turismo, aquele lugar gostoso, bonito, onde as pessoas costumam ir para passear e acabam ali comprando bastante, comendo, pagando pelos passeios, e essas cidades vivem dessa forma. Existem cidades religiosas, como Aparecida do Norte, que tem como forte a religião, como o próprio nome já diz. E por último, as cidades históricas, que têm um grande acervo histórico, como por exemplo as cidades de Minas Gerais, que são chamadas inclusive de cidades históricas, por conta da arquitetura, o tipo dos prédios que tem lá, das casas e tudo mais. Outro lugar assim é no Rio de Janeiro, em Paraty, é uma cidade histórica. E o próprio Rio de Janeiro, ali no centro, tem muita história do Brasil naquele lugar, porque foi ali que viveu a família real portuguesa, quando o Brasil estava sendo colonizado, né? Uns 300 anos, mais ou menos, depois do Brasil ter sido descoberto. Então, os tipos de cidade variam, mas todas as cidades dependem das pessoas para sobreviverem. E nós dependemos da cidade para ter um lugar para viver. Você tem aí 2 perguntas para responder, leia com atenção. E, se precisar, procure a sua professora, tire as suas dúvidas, não atrase as suas atividades, deixe tudo em dia, ative o sininho, se inscreve no canal e até a próxima.